dia a todos, sejam todos bem-vindos ao Fórum da Liberdade. Essa atividade tem previsão de 50 minutos, cada panelista falará por 15 minutos e ao final teremos 20 minutos para debate. Nosso primeiro convidado é o velho conhecido de vocês, Rodrigo Constantino, que veio ao Fórum em substituição ao Reinaldo Azevedo, que não pôde comparecer por razões pessoais. Rodrigo é formado em Economia pela PUC do Rio, tem MBA em Finanças pelo IBMEC, trabalha no setor financeiro desde 97, autor de 5 livros, Prisioneiros da Liberdade, Estrela Cadente, As Contradições Atrapalhadas do PT, Egoísmo Racional, O Individualismo de Ayn Rand, Uma Luz na Escuridão e Economia do Indivíduo, o legado da escola austríaca. Escreve artigos para diversos sites, assim como para a revista Voto e para a coluna de gestor do jornal Valor Econômico, colunista do jornal o Globo e membro fundador do Instituto Milênio, diretor do Instituto Liberal e do Conselho do Federalista. Com a palavra, Rodrigo. Obrigado, Hélio. Bom dia a todos. Não tenho a pretensão de substituir à altura Reinaldo Azevedo, sou o leitor do blog dele. Peço que sejam obsequiosos comigo. Fui chamado de última hora aqui para tentar suprir essa falta. E só um comentário inicial, dado o discurso do vice-governador de vocês ontem, eu peço, pelo amor de Deus, que não exportem mais políticos para o Rio de Janeiro. Já basta o Brizola, é suficiente. Eu vou tentar trazer aqui uma visão um pouco mais cética sobre o papel da tecnologia / internet no avanço da liberdade e democracia mundo afora. A premissa de que Twitter e outras redes sociais bastam e esse fluxo de informação automaticamente levará a regimes mais liberais é a premissa que eu pretendo colocar em xeque aqui. E como base de raciocínio, eu terei aqui o livro The Net Delusion, de um sujeito nascido na Bielorrússia, chamado Eugênio Morozov. E ele traz esse lado negro da net que eu acho que vale a pena a gente refletir. Meu papel é ser o advogado do diabo mesmo, justamente porque eu encaro a ferramenta, a internet, como muito poderosa e uma possível aliada dos liberais nessa batalha de ideias. Só que não há garantias e não há panaceia quando se trata de internet. A cyber-utopia, que é o que eu vou mais ou menos atacar aqui, ela é a ideia de que a internet favorece sempre os oprimidos e não os opressores. E isso é uma questão em aberto ainda, na minha opinião. O editorial do Wall Street Journal já chegou a colocar o Twitter como o responsável pela mudança de regime, por exemplo, recente no Oriente Médio. O ex-primeiro-ministro inglês Gordon Brown chegou a falar que casos como a Ruanda, com genocídio, jamais seriam possíveis no mundo agora que temos a internet. As expectativas, de forma geral, com esse novo instrumento, com esse novo mundo, parecem, às vezes, um pouco infladas. E é o que eu vou tentar trazer, então, para a nossa reflexão. Há uma crença hoje quase religiosa, eu diria, de que basta esse instrumento que o mundo viverá livre, em paz, feliz para sempre, a fome na África vai acabar, regimes opressores vão sucumbir, e eu acho que não é bem por aí. Em primeiro lugar, governos autoritários, regimes autoritários, não vão ficar parados enquanto a internet serve de instrumento apenas para aqueles que pretendem combater tais regimes. Eles vão se adaptar. Eles vão usar a internet também em seu benefício próprio. Outra coisa que eu destacaria é que o próprio papel do Twitter, como causa das revoltas no Oriente Médio, é altamente questionável, em minha opinião. Parece mais um desejo dos ocidentais crer nisso do que, de fato, o que foi a realidade lá. Facebook não faz brotar fuzis na mão de indivíduos para enfrentar exércitos organizados. Eu, inclusive, colocaria aqui um alerta de muito cuidado com a Irmandade Islâmica, porque eles aprenderam a usar a internet e eu considero que são perigosos como organização para a liberdade naquela região. Tweets não derrubam governos, né? Pessoas derrubam governos e precisam, muitas vezes, de armas, sim, de organização, de dissidência organizada, e não há garantias de que a internet vai trazer efetivamente isso. O poder das ideias ele acaba sendo fundamental. Meu Prêmio Libertas, eu falei sobre isso, só que é preciso lembrar, né, quais ideias vão ser disseminadas pela internet. Essa é a questão básica.
né? Basta lembrar que o socialista Obama, nos Estados Unidos, usou a internet em prol, na sua campanha, para favorecê-lo, e muitas pessoas atribuíram esse uso da internet como um dos fatores que o ajudou a chegar ao poder. Há uma conexão perigosa também, muitas vezes feita pelos próprios regimes autoritários, de que a internet é um instrumento de governos ocidentais, e muitas vezes esses governos gostam e ajudam a criar esse mito. Empresas como Facebook, Twitter, Google são atribuídas a instrumentos de governo de imperialismo americano, né? E quando a própria Hillary Clinton ou outros governantes ocidentais vêm a público corroborar com essa ideia, né, falar da importância do Twitter para derrubar os governos no Oriente Médio, isso gera um fator reação nesses governos, até mesmo compreensível muitas vezes, né? Se eles acham que o Google é um instrumento do governo americano, eles vão tomar precauções quanto a isso. O autoritarismo ele não depende apenas da força bruta, da repressão desses governos. É importante entender que há um arcabouço todo cultural de ideias, religião, a história, nacionalismo, que são forças preponderantes numa nação, e que a internet não necessariamente derruba. Muitas vezes ela serve como um catalisador dessas forças. É preciso ter isso em mente, porque há o que esse autor do The Net Delusion chama de cybercentralismo, que é justamente achar que tudo gira em torno agora do mundo digital, e não é bem por aí. Existe o mundo físico, ele é importante, ele já tem um certo contexto, e muitas vezes os governos autoritários vão usar esses fatores culturais e a repressão no mundo físico mesmo para coibir a divulgação livre de ideia na internet. Basta pensar que num país onde as leis são vagas, ambíguas, excessivas, e o custo da legalidade é proibitivo, qualquer empresa é meio que refém do governo, um provedor de internet é refém do governo. Então, há vários mecanismos que governos autoritários podem utilizar para coibir a liberdade na internet, sem ser simplesmente proibir navegação em sites, em URL, em coisas do tipo. Outra coisa que eu destacaria é que "It's the economy stupid", como ficou famoso nos Estados Unidos, o chavão, e eu diria que são as pessoas estúpidas. Por trás da internet, que é um meio, uma ferramenta, eu repito, poderosíssima, mas ainda assim um meio, estão pessoas. É preciso lembrar sempre disso. Enquanto a internet ajudou a baixar o preço de quase tudo, né, que nós consumimos, tem um preço, que é a estupidez humana, que parece estar em alta, e a internet não necessariamente derruba esse preço. A visão de que todas as sociedades aspiram à democracia, à liberdade, que basta retirar alguns poucos obstáculos ali impedindo isso, que naturalmente todas as sociedades vão caminhar em direção à liberdade, é uma crença bastante ingênua, em minha opinião. O Iraque mesmo demonstrou como é difícil você tentar levar liberdade e democracia para um país. Que existam muitas vozes, portanto, circulando pela internet, é claro que é um fator importante, mas é preciso lembrar quais vozes, e se isso vai se transfigurar, se transformar em vozes dissidentes, em vozes que trazem bons argumentos, boas ideias, combatem o status quo, combatem o governo, e isso não está garantido, né, com a simples ascensão dessa nova ferramenta. O que recebe mais atenção na internet, por exemplo, um vídeo da Lady Gaga, do Justin Bieber, ou um documentário importante sobre Stalin, os abusos do comunismo, Cuba, Ione Sanches? Há controvérsias, né? Então, o que as pessoas fazem dessa nova ferramenta é uma pergunta relevante para todo mundo que quer utilizá-lo em prol da liberdade. Na própria Rússia autoritária, as navegações no Google, por exemplo, são muito mais ligadas a como perder peso, ou o que é o amor, do que em prol da democracia. A tecnologia ela é relevante, mas depende muito ainda desse contexto, desse ambiente cultural do povo, da sociedade. O efeito libertador, então, da internet é o que eu quero colocar aqui em xeque, até mesmo para que nós possamos pensar em formas mais efetivas de torná-la isso, né? Há um pensador da Princeton University, Marcus Pryor, que argumenta que a maioria dos americanos antigamente ficava
interessado em assuntos políticos ou ciente de assuntos políticos, muitas vezes por falta de opção. Eles não tinham muita alternativa, não era por um desejo próprio. Quando a TV a cabo deu toda uma gama de opções de escolha entre a política ou outra coisa, a outra coisa quase sempre foi a escolha, né? A escolha por entretenimento. Como liberal, nada contra, as pessoas têm direito a isso. Agora, achar que Oprah Winfrey ou David Letterman são ferramentas poderosas em prol da democracia e da liberdade já é demais, né? Então, é preciso pensar nisso. Muitas pessoas gostam no Brasil, principalmente a esquerda, de culpar a Rede Globo, né, pelo conteúdo banal, pela imbecilização do povo, com suas novelas, com Big Brother Brasil. Ora, o YouTube, por exemplo, tem vídeo para todos os gostos possíveis e imagináveis. Mas o que vocês acham que ganha mais visita, né? É um documentário interessante, decente? É um programa da National Geographic? Ou é um gatinho puxando a descarga? Né? Então, é mais ou menos isso. A escolha das pessoas é pelo lixo, na maioria das vezes. Né? Gosto não se discute, se lamenta. O que eu quero destacar é que ficou mais fácil fugir do tema enfadonho, muitas vezes, da política, da economia, de como os governos estão usando nossos recursos e coisas do tipo. A nível de curiosidade aqui, a título de curiosidade, quando os alemães orientais, ainda na época da Guerra Fria e do Muro, descobriram que havia uma região lá que tinha acesso ilegal via satélites ao conteúdo da TV da Alemanha Ocidental, eles pensaram, obviamente, em banir isso, mas depois eles perceberam que era uma região mais dócil, né? Aquele povo não estava interessado em ouvir necessariamente notícias da OTAN, eles estavam querendo ver as séries enlatadas americanas. E isso fazia com que eles aceitassem de forma mais bovina, mais passiva, aquela condição de regime opressor, autoritário. O que nos remete aqui é um debate interessantíssimo que o autor traz no livro sobre Orwell versus Huxley, né? 1984 versus Admirável Mundo Novo. É o Big Brother, é a repressão, é a coerção, ou é o soma, ou é o próprio consumismo, o próprio entretenimento que vai nos transformar em escravos passivos, voluntários de regimes opressores. Né? O efeito anestésico é um efeito poderoso. Troca-se a mão firme, muitas vezes, de regimes autoritários pela magia da Louis Vuitton. Né? E isso encanta muita gente e faz com que não questione tanto o regime opressor na China. Por que os cubanos vão perder tempo debatendo e se arriscando como uma corajosa Ione Sanches contra o governo, quando eles podem ver a série Sopranos na televisão? Né? Então, o governo tenta distrair o povo. Pode não haver muito pão, mas há, com certeza, muito circo hoje em dia. E a internet ajuda isso. O governo chinês ele chegou a banir uma vez pornografia na internet e ele viu que teve um efeito negativo. Aumentou a quantidade de dissidentes naquela região, ele liberou de novo a pornografia, ele viu que aquilo estava atuando a seu favor. Portanto, 1984, o Admirável Mundo Novo, não precisa ser uma escolha entre um ou outro. Acho que os governos, hoje em dia, entenderam que ambos podem atuar em seu benefício próprio contra a liberdade individual. Então, muitas vezes, esses regimes aprenderam a combinar ambos. Né? Orwell pensava que nossos medos iriam nos destruir e levar ao caminho da servidão. E já Huxley temia que nossas paixões fossem nos levar na mesma direção. Talvez ambos estejam certos. Né? Os governos eles se adaptam rapidamente. Hugo Chávez não baniu a internet ou não tratou com horror do instrumento do imperialismo americano. Ele entrou no Twitter e, em pouquíssimos dias, ele tinha 500 mil seguidores. Né? Então, eles estão aprendendo a usar a ferramenta. É óbvio que isso vai acontecer. Burocratas russos propuseram a criação de uma câmara de blogs, né, para poder, o quê? Obviamente, controlar o conteúdo. A China mantém os famosos 50 cent parties, que são pessoas chapa branca, estimadas em mais de 200 mil, que supostamente recebem 50 centavos para cada comentário favorável ao governo. Ora, no Brasil, é claro que existem esses chapas brancas, muitas pessoas sabem quem são, em alguns casos. Durante a campanha, o PT e a Dilma tinham um bunker virtual liderado por Marcelo Branco.
né, um sujeito meio riponga, e eles tinham uma enxurrada de spams. Eu sou vítima. Por algum motivo, eu caí lá na rede deles, eu recebia 15, 20 por dia, comentários em prol do PT, mentindo, manipulando informações, atacando o PSDB. Quer dizer, as pessoas reagem também, os inimigos da liberdade, eles reagem com as mesmas ferramentas. Outro ponto é que o fluxo excessivo de informação que a internet possibilita e traz, muitas vezes pode dificultar separar o joio do trigo. Há muita porcaria e fica meio que numa nuvem, ali numa coisa meio difícil de você saber o que presta e o que não presta. Teorias conspiratórias pululam na internet. Né? Até hoje tem um bando de garoto aí que acha que o 11 de setembro nos Estados Unidos foi fruto do inside job, foi o governo americano que explodiu o World Trade Center. Quer dizer, teorias conspiratórias vão conquistando as pessoas na internet de forma assustadora. 1 minuto, Rodrigo. Eita ferro. Vou pular, então, procurações legítimas, que eu acho que existem de regulação na internet dita anárquica, pais preocupados com pornografia, com sequestro, com pedofilia. E vou partir direto para o final, então. Primeiro, ter de mais pode ser ter de menos. O excesso de exposição a muita informação pode transformar, sim, na minha opinião, pessoas em pessoas mais rasas, menos profundas, não se aprofundam em mais nada. É a geração Wikipedia. É a geração que acha que entende de tudo, repete feito vitrola arranhada ideias de outros e não digere, não reflete de forma um pouco mais crítica sobre isso. Outra coisa é que gera também negligência. Basta hoje em dia, numa rede social, você clicar no curtir ou no compartilhar, você se sente um bom samaritano. Vivemos numa sociedade narcísica, todos querem parecer boas pessoas para os próximos, e você é um sujeito que defende o fim da fome na África, ajuda as criancinhas no Oriente Médio, é contra isso e aquilo, e bastou para isso um clique lá que você se sente de alma lavada. Dissidência verdadeira contra regimes opressores exige muito mais que isso. Václav Havel e tantos outros no leste europeu sabem muito bem disso. E talvez a internet esteja gerando esse efeito complacência, porque basta hoje em dia você mostrar lá para o mundo como você é uma boa pessoa e você não faz mais nada de forma efetiva, concreta. Para finalizar, então, eu traria só aqui as lições da história. Não é novidade que a tecnologia traz medo de um lado, como os ludistas lá na Revolução Industrial, que é bobagem, desemprego, coisa do tipo, mas traz também utopia do outro lado, né? A crença de que é uma panaceia. Marx achava que as ferrovias iam acabar com o regime de casta na Índia. O telégrafo já foi idolatrado por muitos e que acharam que as guerras iam acabar graças agora à interconexão mundial. O rádio, muitas vezes, despertou sonhos e mais sonhos de que agora sim o mundo ia ser livre finalmente, faltou combinar com Mussolini e com tantos outros. A televisão já teve esse papel, tantas pessoas acreditaram que a televisão ia ser fundamental na luta pela liberdade, e hoje em dia ela é usada para ver Big Brother Brasil. E outra coisa curiosa, as pessoas achavam que a televisão no início ia aglutinar as pessoas, ia juntar, porque era um aparato caro, poucas pessoas podiam ter, então falavam que iam ter numa casa só na vizinhança e todo mundo ia ver televisão junto. Não sabiam que hoje em dia qualquer criança de 12 anos ia ter uma televisão no quarto, ficar 2 horas lá e não saber mais o sobrenome do pai e da mãe. E, por fim, chegamos então na hora da internet, onde, novamente, está sendo despertados sonhos e mais sonhos maravilhosos, utópicos, é uma panaceia, o Twitter vai fazer regimes de 100 anos de opressão caírem e coisas do tipo. Não é assim que funciona. Eu, como liberal, acho que é fundamental chamar atenção para isso, trazer um pouco desse ceticismo, até porque é um princípio básico de um liberal ser cético, porque o preço da liberdade será sempre a eterna vigilância. E a internet não garante que o governo não vai usar o mesmo instrumento contra a liberdade para vigiar muitas vezes as pessoas, né? Basta pensar no trabalho que dava para a KGB, para a Stasi, lerem uma carta de um sujeito, tentar, quem viu aquele filme A Vida dos Outros, que eu recomendo, a dificuldade que era você vigiar uma pessoa. E hoje em dia, as pessoas voluntariamente se expõem no Facebook, você tem informações ali da sua vida, voluntário, é um direito, mas tem uma super exposição e facilitou muito, sim, a vida também dos inimigos da liberdade. Obrigado.
Agradecer.